Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Tauana e hoje vou resolver com vocês a parte de matemática da prova objetiva de agente de administração do concurso público da Prefeitura de Ribeirão Preto, feito pela VUNESP. Como são 10 exercícios no total, vou deixar indicado cada um deles na timeline aqui do YouTube. É só passar o mouse em cima para ver o número do exercício e clicar. O exercício 16 é sobre média aritmética simples. Os números de gols marcados pelos jogadores de certo time em um campeonato de futsal estão relacionados na tabela abaixo. Em virtude de violação das regras vigentes, Jonas foi desclassificado, de modo que foi calculada a média de gols por jogador, levando em conta apenas os outros 4 jogadores. Se isso não tivesse ocorrido e a média fosse calculada levando em conta os 5 jogadores, seria obtido um valor inferior ao valor da média anterior em. Para resolver essa questão, a gente vai precisar fazer o cálculo de duas médias aritméticas simples. A primeira média considerando os 5 jogadores e a segunda média considerando só os 4 primeiros. Para calcular a média aritmética simples considerando os 5 jogadores, basta somar o número de gols de todos eles e dividir pela quantidade, que é 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 1, 4, mais 5, 9, mais 4, 13, mais 2, 15. 15 dividido por 5 é igual a 3. Agora a média com 4 jogadores. Como a gente está desconsiderando Jonas, a gente vai ter que somar esses 4 primeiros valores e ao invés de dividir por 5, vai precisar dividir por 4. 3 mais 1, 4, mais 5, 9, mais 4, 13, dividido por 4. 4 cabe 3 vezes dentro de 13, dá 12, aqui sobra 1. Coloco uma vírgula aqui, um zero aqui, 4 cabe 2 vezes dentro de 10 e dá 8. Sobra 2, 4 cabe 5 vezes dentro de 20 e o resto dá 0. Então, essa média é 3,25. O que o enunciado está pedindo nessa parte é para calcular 3,25 menos 3, que é igual a 0,25 gol por jogador, alternativa B. O exercício 17 é sobre equações do segundo grau. O produto de um número ímpar positivo n pelo número ímpar subsequente resulta em um número que é 182 unidades maior do que n. Então, descobrindo n, verifica-se que é um número cuja soma de seus algarismos é igual a. Então, n é número ímpar e n vezes o número ímpar subsequente. Para a gente calcular o próximo número ímpar, a gente precisa multiplicar por n mais 2. Por exemplo, se o n for o número 5, o próximo número ímpar é 7. E como que a gente encontra ele? Somando 2. E o resultado é 182 unidades maior do que n. Então, n mais 182. Resolvendo essa expressão, a gente vai chegar numa equação de segundo grau. Aqui, fazendo a distributiva, n ao quadrado mais 2n é igual a n mais 182. Passando tudo para o lado esquerdo da equação, n ao quadrado mais 2n menos n menos 182 é igual a 0. N ao quadrado mais 2n menos n, sobra só n, menos 182 é igual a 0. Agora a gente precisa aplicar delta e bhaskara para descobrir quais são os valores de n. A fórmula do delta é b² menos 4ac. Nessa equação de segundo grau, o a é igual a 1, que é o termo que acompanha o n ao quadrado, o b é igual a 1, que é o termo que acompanha o n, e o c é igual a menos 182. Então, o delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 182, que é igual a 1, esse menos com esse menos vira mais, 4 vezes 182. 182 vezes 4
é igual a 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 32, sobe 3, 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7, 728. Então, o delta é igual a 729. Agora, a gente precisa calcular a raiz quadrada de 729. A melhor forma que tem é fazer a fatoração. Vou fazer a fatoração aqui desse lado. 729, passo um traço. 729 não é par, então não é divisível por 2. Vamos ver se é por 3. 7 mais 2 dá 9, com mais 9, 18. 18 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Quanto que é 729 dividido por 3? Vou fazer direto, mas se você tiver dúvida nessa parte, é só fazer a continha usando o algoritmo. 3 cabe 2 vezes dentro de 7, aí sobra 1, junta aqui com esse 2 dá 12. E 3 cabe 4 vezes dentro de 12, não sobra nada. 3 cabe 3 vezes dentro de 9, 243. 243 também é divisível por 3, porque 2 mais 4 dá 6, mais 3 dá 9. 3 cabe 8 vezes dentro de 24, uma vez dentro de 3. 81 é divisível por 3, porque 8 mais 1 dá 9. 3 cabe 2 vezes dentro de 8, sobra 2, junto com esse 1 dá 21. E 3 cabe 7 vezes dentro de 21. 27 é divisível por 3 e dá 9, que divide por 3 dá 3, que divide por 3 e dá 1. Então, 729 é 3 elevado a 6. Para calcular a raiz quadrada de 729, a minha dica é a seguinte: divide em parzinhos, que tem o mesmo número, claro, 9 vezes 9 vezes 9, e tira a raiz. Por quê? A gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. E isso é igual a 27. Para calcular os valores de n, a gente vai usar a seguinte fórmula: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, n é igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 729, que é 27, dividido por 2 vezes 1, que é 2. O primeiro valor do n eu vou calcular considerando a soma. Então, menos 1 mais 27 dividido por 2 é igual a menos 1 mais 27 dá 26, dividido por 2, 13. E o segundo valor do n a gente calcula considerando a subtração. Menos 1 menos 27 dividido por 2 é igual a menos 1 menos 27 dá menos 28, dividido por 2, menos 14. Como que a gente faz para identificar qual n que o enunciado está pedindo? Tem duas dicas que o enunciado dá. A primeira é que n é um número ímpar, então já não pode ser menos 14. E a segunda é que é um número positivo, então também não pode ser menos 14. O n só pode ser 13. E o que o enunciado pede é a soma de seus algarismos. Então, se o n é igual a 13, a soma de 1 mais 3 é igual a 4, alternativa C. O exercício 18 é sobre regra de 3 simples. Ao planejar uma viagem, Ingrid desejou saber a relação entre os valores das moedas real e euro. Ela não conseguiu a informação referente à taxa de câmbio entre essas moedas, mas descobriu que naquele dia cada dólar americano estava valendo 5,20 e cada euro estava valendo 1,25 dólar americano. Com base nessas informações, Ingrid pôde concluir que, naquele dia, com R$ 1.300, poderia comprar exatamente alguma quantidade de euro. Então, vamos lá. São duas regras de 3 que a gente vai precisar montar. A primeira que relaciona reais com dólar. Nesse dia, 5,20 estava valendo 1 dólar. E a relação entre dólar e euro, cada euro estava valendo 1,25 dólar.
Para a gente continuar, a gente precisa calcular quanto que é $1 convertido para euros. Dessa regra de 3, a gente sabe que 1,25x é igual a 1, então x é igual a 1 dividido por 1,25. Vou fazer essa continha aqui do lado, 1 dividido por 1,25. Tem duas casas decimais, então coloca 2 zeros aqui e corta a vírgula. Como 125 é maior do que 100, coloca 0, e mais um zero aqui. 125 cabe 8 vezes dentro de 1000. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 2 é 16, com mais 4, 20. 8 vezes 1, 8, com mais 2, 10. Então, ficou certinho. X é igual a 0,8, ou seja, $1 americano corresponde a 0,8 euro. Agora sim, a gente consegue usar essa relação aqui. Vou até puxar um traço aqui para baixo, porque essa relação vai ficar um pouco maior. 5,20 reais corresponde a $1, que corresponde a 0,8 euro. Então, com R$1.300, quantos euros a Ingrid pôde comprar naquele dia? Fazendo a regra de 3, 5,20 y é igual a 0,8 vezes 1.300. 5,2 y é igual a 1.300 vezes 0,8. 8 vezes 3, 24, sobe 2. 8 vezes 1, 8, com mais 2, 10. Tem esses dois zeros aqui e tem uma casa decimal, então corta esse zero. Deu 1.040. Y é igual a 1.040 dividido por 5,2. Para ajustar essa casa decimal, coloca um zero e tira a vírgula. 52 cabe duas vezes dentro de 104 e dá os próprios 104. Um resto zero. Sobrou esses dois zeros, coloca aqui. Então, y vai ser igual a 200 euros, alternativa D. O exercício 19 é sobre razão e proporção. Um funcionário tem certa quantidade X de pasta para arquivar. Se colocar 45 pastas por gaveta, ocupará 2 gavetas a mais do que ocuparia se colocasse 50 pastas por gaveta, sendo que nenhuma pasta ficaria sobrando em ambos os casos. Então, descobrindo x, verifica-se que há um número cujo algarismo das dezenas é igual a... Se a gente pegar a quantidade total de pastas que é x e dividir por 45 gavetas, isso vai ser igual a um certo número, que eu vou chamar de y, mais 2, porque ele fala que ocupará 2 gavetas a mais do que ocuparia se colocasse 50 pastas por gavetas. Então, se pegar esse número e dividir por 50, vai dar y. Por isso que aqui tem esse mais 2, para ficar certinho com o que diz o enunciado. Vamos ler de novo, ó. X dividido por 45 ocupa 2 gavetas a mais do que ocuparia se x fosse dividido por 50. Se x dividido por 50 ocupa y gavetas, então x dividido por 45 ocupa y mais 2 gavetas. Agora, como a gente quer saber o valor do x, a gente tem que isolar o y nas duas relações e depois igualar elas. Nesse caso aqui vai ficar x dividido por 45 menos 2 igual a y. Se isso daqui vale y e isso vale y, então x dividido por 45 menos 2 é igual a x dividido por 50. Aqui tem que calcular o MMC entre 45 e 1, que é igual a 45. 45 dividido por 45 dá 1 vezes x, x. Menos 45 dividido por 1 dá 45. Vezes 2, 90. Isso é igual a x dividido por 50. Vou continuar a continha aqui. Então, multiplicando em cruz, vai ficar 50 vezes x menos 90, que é igual a 45x. Aqui, fazendo a distributiva, fica 50x menos
coloca esses dois zeros de fora e multiplica 9 por 5, que dá 45. Isso é igual a 45x. Agora, passando 4.500 para o lado direito e 45x para o lado esquerdo, a gente vai ter 50x menos 45x igual a 4.500. 50 menos 45 sobra só 5x, que é igual a 4.500. Portanto, o x é igual a 4.500 dividido por 5. Vou fazer essa continha aqui. 5 cabe 9 vezes dentro de 45 e dá os próprios 45. Sobra 2 zeros, coloca 0, 0. X é igual a 900 pastas. E o que o enunciado pede é o algarismo das dezenas. Então, ele pede esse algarismo aqui, ó, já que é a unidade, dezena e centena. Alternativa A. O exercício 20 também é sobre razão e proporção. Dos funcionários de uma empresa, há 4 homens para cada 5 mulheres. Se fossem demitidos 16 homens e 17 mulheres, passaria a haver 3 homens para cada 4 mulheres. Como, porém, não houve demissões, é correto afirmar que nessa empresa o número de mulheres supera o número de homens em... Vou usar as próprias letras H e M como incógnitas nesse exercício. Então, o que o enunciado quer é M menos H. A primeira informação que ele diz é que há 4 homens para cada 5 mulheres. Então, homens dividido por mulheres é igual a 4 sobre 5. E a segunda informação é que homens menos 16 dividido por mulheres menos 17 é igual a 3 quartos. Se a gente tem duas relações com duas incógnitas, a gente consegue encontrar as duas incógnitas. Então, aqui, nessa relação, vamos isolar o H, por exemplo. 5H é igual a 4M. H é igual a 4 quintos de M. Nessa relação aqui, 4H menos 16 é igual a 3M menos 17. Fazendo a distributiva, 4H menos 4 vezes 16, 4 vezes 6 dá 24, sobe 2, 4 vezes 4 dá 4, com mais 2, 6. É igual a, faz a distributiva aqui, 3M menos 3 vezes 7, 21, sobe 2, 3 vezes 1, 3 com mais 2, 5. E aqui a gente já sabe que H é 4 quintos de M, então a gente já pode substituir aqui e a gente vai encontrar o valor do M primeiro. 4 vezes 4 quintos de M menos 3M, já passei esse 3M somando para cá, é igual. 64 está subtraindo, passa somando. 64 menos 51. Aqui vai ficar 16 quintos de M menos 3M é igual. 64 menos 51 dá 13. E agora a gente precisa encontrar o MMC entre 5 e 1, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 16, 16M, menos 5 dividido por 1 dá 5, vezes 3, 15M, é igual a 13. 16 menos 15 sobra só M, e esse 5 está dividindo, ele passa multiplicando. 13 vezes 5 vai dar 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. 65 mulheres. Sabendo a quantidade de mulheres, a gente pode calcular a quantidade de homens, porque a quantidade de homens é igual a 4 quintos de 65. H é igual a 4 vezes 65 dividido por 5, que é 13. Portanto, H é igual a 4 vezes 13, que é
4 vezes 3 dá 12, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Como o enunciado pede M menos H, 65 menos 52 é igual a 5 menos 2, 3, 6 menos 1, 1, 13, alternativa E. O exercício 21 é sobre regra de 3 composta. Uma equipe de 5 funcionários está incumbida de digitalização de alguns processos e, em certo dia, cumpriu a meta de digitalizar 20 processos em 40 minutos. No dia seguinte, a equipe recebeu a meta de digitalizar 30 processos, mas 2 de seus funcionários faltaram. Então, supondo iguais as produtividades de todos os envolvidos em ambos os dias, essa nova meta será cumprida em... Aqui a gente precisa identificar quais são as grandezas envolvidas. A primeira grandeza é o número de funcionários. A segunda grandeza é o número de processos. E a terceira grandeza é o tempo em minutos. 5 funcionários digitalizaram 20 processos em 40 minutos. No dia seguinte, eles precisam digitalizar 30 processos, mas 2 de seus funcionários faltaram, então só tem 3 funcionários. Eles vão realizar esse serviço em quantos minutos? A gente sempre tem que fazer a análise na grandeza que tem a incógnita. Então, vamos supor que o tempo está aumentando. Mantendo essa grandeza fixa, se aumentar o tempo, a mesma quantidade de funcionários vai conseguir digitalizar mais processos. Agora, relacionando essa grandeza com o número de funcionários, mantendo o número de processos fixo. Se aumentar o tempo para digitalizar o mesmo número de processos, vai precisar de menos funcionários. Ou, se você pensar na forma contrária, se diminuir o número de funcionários para realizar o mesmo número de processos, precisa aumentar o tempo. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Sempre do lado esquerdo fica a grandeza que tem a incógnita, então 40 dividido por x é igual a... As grandezas diretamente proporcionais ficam na ordem apresentada, então 20 dividido por 30. E as grandezas inversamente proporcionais têm que inverter a ordem apresentada, então multiplica por 3 dividido por 5. 40 dividido por x é igual a... Esse 0 pode cancelar com esse e esse 3 pode cancelar com esse. Então, sobra 2 no numerador e sobra 5 no denominador. Multiplicando em cruz, 40 vezes 5 é igual a 2x. 40 vezes 5 dá 200. Isso é igual a 2x. X é igual a 200 dividido por 2, que é 100 minutos. Se em 1 hora tem 60 minutos, então 100 minutos é igual a 1 hora e sobra 40 minutos. Portanto, a alternativa D, 1 hora e 40 minutos. Para a resolução das questões de número 22 e 23, considere a seguinte situação. 2 irmãos, Caio e Pedro, com idades de 25 e 18 anos, respectivamente, receberam um terreno por herança. Foi feita a divisão do terreno de modo que as partes que couberam a cada um tinham áreas diretamente proporcionais às suas idades. Exercício 22. O exercício 22 é sobre razão. Os 2 irmãos decidiram vender suas partes dos terrenos. Todavia, por razões pessoais, Caio avaliou o preço de venda do metro quadrado de sua parte no equivalente a 75% do valor no qual Pedro avaliou o preço do metro quadrado para a venda da parte dele. Então, vamos supor que o preço por metro quadrado da parte do Pedro é igual a x. Esse é o preço por metro quadrado. O enunciado diz que o Caio avaliou o preço de venda do metro quadrado da sua parte no equivalente a 75% desse x. O preço por metro quadrado da parte do Caio é igual a 0,75x.
Então, a razão entre os valores de venda das partes de Caio e de Pedro é igual a... Aqui ele não está pedindo a razão entre o preço do metro quadrado. Ele está pedindo a razão entre os valores de venda das partes de Caio e de Pedro. E como que calcula os valores de venda das partes dos irmãos? Tem que saber quanto cada um tem do terreno, porque esse preço é por metro quadrado. Minha sugestão é a gente resolver a próxima questão primeiro, que é exatamente quanto cada um tem do terreno, e depois voltar para essa questão para terminar. Lembrando que nem sempre é interessante resolver as questões na ordem. É muito importante ler a próxima questão, ainda mais quando essas questões são interligadas. Esse exercício 23 é sobre regra de 3 simples. Supondo que a área total do terreno que foi dividido entre os dois irmãos é de 12.900 metros ao quadrado, é correto afirmar que a parte que coube a Caio é maior do que a parte que coube a Pedro em. Então, vamos lá. 12.900 metros quadrados corresponde a 100% do terreno. Mas lá em cima no enunciado diz que cada um recebeu áreas diretamente proporcionais às suas idades. Então, a gente precisa somar a idade desses dois irmãos. 25 mais 18 é igual a 8 mais 5, 13, sobe 1. 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. 43 vai ser o nosso 100%. E a gente tem que calcular a partir desse 43 as partes diretamente proporcionais a 25 e 18 anos. Então, isso daqui é igual a 43 anos. A parte do Caio, que tem 25 anos, é igual a, vou chamar de y. 43y é igual a 12.900 vezes 25. Vou fazer aqui, ó, 12.900 vezes 25, 5 vezes 9, 45, 2 vezes 5, 10, com mais 4, 14, sobe 1, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6, coloco 0, 2 vezes 9, 18, sobe 1, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5, e 2 vezes 2, 2. Desce esses dois zeros. 5 mais 0, 5. 4 mais 8, 12, sobe 1. 1 mais 6, 7, com mais 5, 12, sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, 43y é igual a 322.500. Y é igual a 322.500 dividido por 43. 322.500 dividido por 43. Quantas vezes 43 cabe dentro de 322? A gente vai ter que fazer continha aqui. Eu sei que 4 cabe 8 vezes dentro de 32, mas 8 vai passar. Então, vou tentar o 43 vezes 7. 7 vezes 3 dá 21, sobe 2. 7 vezes 4, 28, com mais 2, 30. 301. 2 menos 1, 2 menos 0, 2. 3 menos 3, 0. Desce o 5. Quantas vezes 43 cabe dentro de 215? 4 vezes 5 dá 20. Eu vou tentar 43 vezes 5 aqui. Vamos ver quanto que é. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Deu certinho. Então, aqui é 5. 215. Zerou, sobrou 2 zeros, coloca 2 zeros aqui. Então, y é igual a 7.500 metros ao quadrado, que é a parte do Caio. Agora, a gente pode fazer outra regra de 3, considerando 18 anos, para descobrir quanto que é a área do Pedro. Ou a gente pode fazer 12.900, que é o total, menos a parte do Caio, que é 7.500. 0 menos 0, 0. 0. 9 menos 5, 4. 12 menos 7, 5. Então, essa parte aqui é a parte do Pedro. A parte do Caio é maior do que a parte do Pedro em
7.500 menos 5.400. 0, 0, 5 menos 4, 1, 7 menos 5, 2. Então, vai ser menor em 2.100 metros ao quadrado. Alternativa A. Agora que a gente já sabe que o Caio tem 7.500 metros ao quadrado e o Pedro tem 5.400 metros ao quadrado, a gente consegue resolver o exercício de cima. Por quê? O valor de venda do Caio vai ser igual a 0,75 vezes o valor do metro ao quadrado, vezes a parte que ele tem do terreno. E ele tem 7.500. Isso é igual a... Vou fazer essa continha aqui em cima. 7.500 vezes 0,75. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37. 0. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52. Soma, coloca esses dois zeros aqui embaixo. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12, sobe 1. 1 mais 3, 4, com mais 2, 6. E 5. Tem duas casas decimais, corta esses dois zeros. 5.625. X. E a parte do Pedro é igual a x vezes 5.400. 5.400 x. A razão entre os valores de venda da parte do Caio e do Pedro nessa ordem é igual a... O numerador é o valor de venda do Caio, que é 5.625x, e o denominador é o valor de venda da parte do Pedro, que é 5.400x. No final das contas, não vai importar qual que é o preço do metro quadrado, porque na hora de calcular essa razão, x dividido por x dá 1, então corta os dois valores. Agora a gente precisa simplificar essa fração. Como o numerador não é par, ele não é divisível por 2, mas termina em 5, então é divisível por 5, e o denominador terminando em 0 também é divisível por 5. Então, vamos dividir esses dois valores por 5. 5.625 dividido por 5, 5 cabe uma vez dentro de 5, sobra 0. 5 cabe uma vez dentro de 6, sobra 1, desce o 2. 5 cabe duas vezes dentro de 12, sobra 2, desce o 5. 5 cabe 5 vezes dentro de 25, sobra 0. Então, 1.125 dividido por 5.400 dividido por 5. 5 cabe uma vez dentro de 5, sobra 0. 5 cabe 0 vezes dentro de 4, desce esse 0. 5 cabe 8 vezes dentro de 40, sobra 0, e esse 0 vem para cá. 1.080. Novamente, os dois números são divisíveis por 5. Então, vamos dividir por 5 o numerador e o denominador. 1.125 dividido por 5, 5 cabe duas vezes dentro de 11 e sobra 1. 5 cabe duas vezes dentro de 12 e sobra 2. 5 cabe 5 vezes dentro de 25. Então, deu 225. E agora, 1.080 dividido por 5 é igual a... 5 cabe duas vezes dentro de 10, sobra 0. 5 cabe uma vez dentro de 8, sobra 3, desce o 0. 5 cabe 6 vezes dentro de 30, resta o 0. 216. 216 não é mais divisível por 5. Então, vamos ver se o numerador e o denominador são divisíveis por 3. Para o número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. 2 mais 2, 4, com mais 5, 9. 9 é divisível por 3. 2 mais 1, 3, com mais 6, 9, também é divisível por 3. Então, vamos dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui eu já vou fazer de cabeça, mas vocês podem fazer o algoritmo da divisão se precisar. 3 cabe 7 vezes dentro de 22, dá 21, sobra 1. Junta com esse 5 dá 15, 3 cabe 5 vezes dentro de 15. 3 cabe 7 vezes dentro de 21, sobra 0. E 3 cabe 2 vezes dentro de 6,
sobra 0 também. Novamente, os dois números são divisíveis por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 72 dividido por 3 dá 3 cabe 2 vezes dentro de 7, dá 6, sobra 1. 1 com esse 2 dá 12, 3 cabe 4 vezes dentro de 12. Então, é igual a 25 sobre 24, já não tem mais nenhum número que a gente consegue simplificar essa fração. A alternativa B é a resposta. Ao meu ver, esses dois exercícios dos irmãos Caio e Pedro foram os mais difíceis da parte de matemática, mas nada muito impossível. O mais importante é identificar qual a teoria que está tratando e prestar atenção no que o enunciado pede, porque se não se atentar a essa parte do enunciado principalmente, a gente é levado a entender que é 75 dividido por 100 e simplificando até não dar mais, dá 3/4, que por coincidência é a alternativa A. Continuando. Para a resolução das questões de número 24 e 25, considere a seguinte situação. Carla e Joana compraram juntas um terreno retangular com largura de 50 metros e área total de 6.000 metros ao quadrado, que será dividido ao meio por uma de suas diagonais. Na figura abaixo, o terreno é representado fora de escala e destacou-se a parte que coube a Carla. Carla pretende estender uma tela ao longo da diagonal AC para dividir os terrenos, então o comprimento dessa tela deverá ser. Esse exercício é um exercício que usa o Teorema de Pitágoras, que está dentro da parte de noções de geometria do edital. Para a gente aplicar o teorema, a gente precisa ter um triângulo retângulo, que é o caso desse daqui, e duas informações, ou dos catetos ou da hipotenusa. A gente consegue encontrar a informação desse cateto aqui, vou chamar de Z, porque o enunciado disse qual que é a área do terreno. A área de um retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, a área é igual a Z vezes 50. Se a área é 6.000, a gente consegue descobrir qual que é o valor do Z, porque o Z ele vai ser igual a 6.000 dividido por 50. Cancela esse zero com esse zero. 600 dividido por 5 é igual a 5 cabe uma vez dentro do 6, sobra 1, desce o zero. 5 cabe duas vezes dentro de 10, 0, e esse zero vem para cá. Então, 120 metros. Agora que a gente tem a informação de dois catetos, a gente consegue encontrar a hipotenusa. Vou chamar essa hipotenusa de H, não confundam com a altura, esse H é de hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado ela é igual a 120 ao quadrado mais 50 ao quadrado, que nada mais é do que o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 120 ao quadrado é 144 com dois zerinhos, 14.400, mais 50 ao quadrado é 25 e 2 zerinhos, ou 2.500. Vamos somar isso daqui. 4.400, 2.500, 0 mais 0, 0, 4 mais 5, 9, 4 mais 2, 6 e 1, 16.900. A hipotenusa é igual à raiz quadrada de 16.900. Para ficar mais fácil de enxergar, vamos quebrar esse número em 169 vezes 100. A raiz quadrada de 169 é 13 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 16.900 é igual a 13 vezes 10, que é igual a 130 metros. Como o enunciado pede o comprimento de A até C, ele quer exatamente essa medida, que é 130 metros, alternativa E. O exercício 25 se trata sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que é igual a 180. Ao medir o ângulo BAC, acho melhor eu subir a tela, né? Vou deixar assim por enquanto. Ao medir o ângulo BAC, então, ao medir o ângulo X, Carla obteve aproximadamente 67 graus. O ângulo reto ele é igual a 90 graus.
Então, a partir dessa informação aproximada, Carla poderá concluir que a medida do ângulo ACB, a medida do ângulo Y, expressa por Y na figura, é aproximadamente igual a. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, basta fazer 67 mais 90 mais Y igual a 180. Agora eu vou abaixar um pouco a tela. 67 mais 90, vou fazer aqui do lado. 0 mais 7, 7, 9 mais 6, 15. É igual a 157 mais Y, que é igual a 180. Y é igual a 180 menos 157. Y é igual a 180 menos 157. 0 menos 7 não dá, então pega emprestado. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 7 dá 3. 7 menos 5 dá 2. E aqui zerou. Então, 23 graus, aproximadamente, alternativa C. Pessoal, só avisando que caso vocês tenham alguma dúvida na teoria de qualquer um desses exercícios, tem todo um curso que eu preparei no canal voltado para eles. A primeira aula de cada tema é sobre a teoria dos exercícios e a segunda aula é sobre exercícios resolvidos de provas passadas da VUNESP que eu selecionei. Com isso, nós terminamos a resolução da prova de matemática. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem os conceitos e as técnicas de resolução. Agora, eu quero saber de vocês. No próximo vídeo, qual prova vocês querem ver a resolução primeiro? Vocês podem me falar nos comentários ou por e-mail se preferirem. O e-mail está na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!